O circuito de um certo dispositivo elétrico é formado por duas pilhas ideais, possuindo cada uma tensão V. 4 lâmpadas incandescentes que possuem resistências elétricas constantes e de mesmo valor L1, L2, L3 e L4, e fios condutores de resistências desprezíveis conforme este desenho aqui. Considerando que as lâmpadas não se queimam, pode-se afirmar que ele deu vários itenzinhos aqui que afirmam sobre o brilho de cada uma dessas lâmpadas. Nossa intenção nesse vídeo aqui é analisar, sem fazer conta nenhuma, como que a gente chega na resposta correta. Vai ter um segundo vídeo aqui que vai aparecer em algum momento aqui da sua tela e você clica lá se você quiser chegar no resultado com contas. Este aqui seria o raciocínio que eu faria na hora da prova sem ter que fazer continha nenhuma. É claro, eu preciso fazer algumas análises aqui, algumas considerações para conseguir chegar no resultado correto, mas não é nada espetacular. Primeira coisa, eu tenho um circuito aqui que tem duas pilhas, tá? Elas estão ligadas em série e cada pilha tem uma tensão V. Como todos os itenzinhos aqui tratam apenas do brilho de cada uma dessas lâmpadazinhas aqui do meu circuito, eu vou desconsiderar que são duas pilhas e vou passar a tratar isso aqui como se fosse apenas uma única pilha com tensão V. Isso aqui não vai alterar em nada o meu resultado. Você pode depois tentar fazer as continhas aí, você vai perceber que é besteira você ficar trabalhando com duas pilhas. Pega e faz o seguinte, apaga essas duas pilhas e deixa apenas uma única fonte eletromotriz aqui do seu circuitozinho com uma tensão V. Belezinha? Nesse exercício aqui e no outro vídeo eu também vou fazer a mesma consideração, então não tem nem por que você ficar se preocupando com esse detalhe aqui. Agora, se te incomoda esse tipo de resolução, trata com as duas pilhas, você vai perceber que foi besteira você ter mantido as duas pilhazinhas ali, só te deu mais trabalho na hora de fazer as continhas. Então belezinha, aqui tá o meu circuito, tá? Aqui a minha fonte com tensão V, a lâmpada L1, L2, L3 nessa posição e L4 aqui. E cada uma dessas lâmpadazinhas aqui tem resistências internas, tá? Que eu vou chamar ali, por exemplo, de R1, R2, R3 e R4. E ele informa pra gente que essas resistências, tá, são de mesmo valor, ou seja, elas são iguais. Como elas são iguais, para não ficar trabalhando com índices, eu vou falar que todas elas aqui são iguais a R. Então, como eu falei, a gente não precisa se preocupar exatamente agora com essas considerações. Então, belezinha, feito isso aqui. Agora, o que a gente tem aqui? Esta fonte eletromotriz, ela gera uma tensão e também gera uma corrente, tá? Essa correntezinha que vai percorrer o meu circuito, ele sai daqui, que eu vou chamar de uma corrente total, ele vai percorrendo aqui. Quando ele chega nesse ponto, vem uma parte da corrente para cá e outra parte da corrente para cá. Desta forma aqui, tá? Eu vou deixar indicado isso aqui como sendo a minha corrente 1 e a minha corrente 2. Essa corrente vem aqui, passa na lâmpada L1, sai dela, passa na lâmpada L3, sai dela, vem aqui, junta com essa corrente I2, tá? E aqui, neste outro ponto aqui, ela passa a ter o mesmo valor da corrente que ela tinha inicialmente. Então aqui ela juntou essas duas aqui, veio a corrente total, passa nessa lâmpada L4, fecha o circuito e ela volta a fazer isso aqui sucessivamente, até você desligar a sua fontezinha ali. Então olha só, essa corrente total que saiu aqui é a mesma corrente que vai passar por essa lâmpada L4. Só que essa corrente 1 aqui é diferente dessa corrente 2, porque olha só, aqui eu tenho duas lâmpadas e aqui eu tenho uma lâmpada só. Lembra da seguinte situação, tá? A corrente prefere passar por onde tem menos resistência, ou seja, vai passar mais corrente nesta lâmpada aqui do que nesse conjunto com essas duas aqui. Dessa forma, essa corrente aqui é maior do que essa daqui. A gente faz essa consideração também. Já que a gente está falando tanto de corrente, como é que a gente chega na conclusão de que uma brilha mais do que a outra? A potência dissipada na lâmpada, ela vai ser igual ao quê? Vai ser igual a resistência interna dessa lâmpada vezes a corrente ao quadrado. Como todas as resistências são iguais, o que vai importar para mim na hora do brilho, para saber se elas são diferentes, vai ser o quê? Vai ser só a corrente. Por isso que eu preciso saber se essa corrente aqui é maior ou menor do que essa daqui, e se essas duas aqui são maiores ou menores do que a corrente total. Com essa informação aqui, vamos lá para o item A. Ele está falando o seguinte para você, ó, que a lâmpada L1 brilha mais do que a lâmpada L2. Como eu já falei para vocês, essa corrente aqui, ó, I1, ela vem aqui, passa pela lâmpada L1, depois ela sai, passa pela lâmpada L2, ela sai até chegar aqui e fechar o circuito.
A corrente que passa aqui e aqui é a mesma. Se as resistências são iguais, o que vai acontecer aqui? Ó, potência dissipada nessa lâmpada é igual a dessa lâmpada aqui. Se elas são iguais, elas brilham iguais, portanto, ó, item A joga fora, não serve pra gente. No item B, ele está falando o quê? Que todas as lâmpadas têm o mesmo brilho. A gente sabe que essa daqui tem o mesmo brilho dessa aqui. Só que presta atenção numa coisa aqui, ó. Essa corrente total, uma parte dela vem para cá e outra parte vem para cá. Ou seja, este brilho aqui de L4, ele é a soma dessa corrente mais essa corrente aqui. Dessa forma, ó, L4 tem uma corrente maior do que L1 e L2. Se ele tem uma corrente maior do que L1 e L2, essa aqui brilha mais do que essas duas lâmpadazinhas aqui. Dessa forma, item B também não pode ser verdade, porque não são todas as lâmpadas que têm o mesmo brilho. Joga o item B também fora. No item C, ele está falando que as lâmpadas L1, L2 e L3 têm o mesmo brilho. Eu já falei para vocês que essa corrente aqui é maior do que essa daqui. Só que se você quiser chegar nessa conclusão aqui de outra forma, você precisa lembrar da lei de Ohm. E a lei de Ohm vai te dar o quê? Vai te dar tensão, resistência e corrente. Para saber essa corrente aqui, a gente faz a seguinte operação, tá? A resistência vai lá para baixo dividindo e a gente tem o valor da corrente. Só que presta atenção, ó, deste ponto para esse ponto aqui e deste ponto para esse ponto aqui, a diferença de potencial, já que esta parte aqui do circuito e essa parte aqui estão em paralela, são iguais. Ou seja, a queda de tensão aqui é igual deste ponto para esse ponto e desse ponto para esse ponto. O que vai mudar aqui? Vai ser o valor da resistência que a corrente vai ter que enfrentar. A corrente aqui vai ter que enfrentar uma resistência maior, porque eu tenho, ó, dois resistores em série, e aqui eu tenho um único resistor. Desta forma, a corrente aqui I2 é maior do que a corrente I1. Se essa corrente é maior do que essa, significa o quê? Que essa lâmpada L3 brilha mais do que L1 e L2. Dessa forma, ó, item C também joga fora. No item dele está falando o quê? Que a lâmpada L3 brilha mais que L2. A gente acabou chegando nessa conclusão, né? É verdade, mas vamos dar então uma olhadinha ali no item E para ver se o item E também não está correto ou se a gente está fazendo alguma besteirinha aqui no item D. No item E, ele está falando o seguinte: nenhuma das lâmpadas tem brilho igual. Olha só a mentira aqui, né? A corrente I1 passa aqui e aqui com o mesmo valor, ou seja, L1 brilha igualzinho a L2, o que faz o item I também estar errado. E é claro, como já tinha adiantado para vocês, somente o item D está correto. Marca o item D de jeans e parte para a próxima questão. É isso aí então, fico por aqui, bons estudos, beijos nas crianças, quem sabe até um próximo vídeo e tchau!